2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a primeira parte do versículo 9. E diz assim: entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta e é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? A igreja pode se sentar. Jesus não está morto, ele ressuscitou. Aleluia! Jesus não está morto, ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Acabamos de cantar: meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim. E em toda a sua caminhada, Jesus, ele deixou marcas preciosas por onde ele passou. E quando a gente pega para ler os evangelhos, a gente vai vendo quantas coisas Jesus fez. E no livro de João, ali lendo e falando sobre o primeiro milagre que Jesus realizou ali, quando iniciou realmente o seu ministério após o batismo nas águas, e então recebeu o batismo com o Espírito Santo também. Primeira coisa que Jesus fez, ele transformou água em vinho em uma festa de casamento. Está lá em João, no capítulo 2. E depois a palavra continua dizendo que Jesus ia andando com os discípulos e Jesus ia falando a palavra, pregando sobre a verdade, e todos perguntando: mas quem tu és? E aos poucos Jesus ia fazendo-se conhecido. E a palavra nos diz em João 1:2 que muitos foram batizados pelo testemunho, pelas marcas que Jesus ia deixando por onde ele passava. Em João, no capítulo 4, também no versículo 50, fala sobre o filho de um oficial que estava enfermo, e esse oficial, sabendo onde Jesus estava, ele foi até Jesus, e a única coisa que ele pediu a Jesus é: Senhor, vai na minha casa para que o meu filho seja curado. E aí Jesus, vendo a fé que aquele oficial tinha, com apenas uma palavra, Jesus declarou o quê? Vai, o teu filho vive. E aquele oficial, ao voltar para a casa dele, que ficava longe, em outra cidade, pôde constatar o milagre que Jesus tinha feito, mesmo sem Jesus precisar ir até lá. Acerca do homem lá de Betesda, do poço, em João capítulo 5, no versículo 8, o homem que estava lá com a sua maca, e ele estava esperando que alguém o pegasse e lançasse no poço para que ele fosse curado. E aí então Jesus vira para ele e fala o quê? Toma o teu leito e anda. E tantos outros. Por onde Jesus passou, em toda a sua caminhada, ele deixou marcas. E foi então através desse últimozinho aí, milagre que eu falei, do homem, do pega a tua cama e anda, que começou a perseguição com Jesus. Foi então que Jesus realmente começou a ser perseguido, porque aquele homem ficou encantado com o que aconteceu com ele e fez o quê? Começou a falar para todo mundo o que tinha acontecido com ele. E eles já estavam preocupados com o que Jesus estava fazendo, e começaram então a perseguir Jesus. E nós temos tantos outros milagres, como a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, a multiplicação dos pães e dos peixes, a cura do homem cego lá, ó, a terrinha, a saliva que virou um barrinho, passou no olho. E mesmo com tantas marcas que Jesus foi deixando durante a sua caminhada, muitos não creram. Mesmo operando milagres e maravilhas, ele foi desprezado, assim como o profeta Isaías tinha dito. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia junto comigo. Nós ouvimos até nos últimos dias, Isaías no capítulo 53, no versículo 3, ele nos diz que, pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento,
Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto e foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Jesus já sabia pelo que ele passaria. A palavra, a própria palavra, já dizia o que aconteceria. Porque o plano perfeito que nós acabamos de cantar já estava preparado desde a eternidade para que eu e você fôssemos alcançados por essa maravilhosa graça. Mas Jesus, ele cumpriu com a missão que estava proposta a ele e nos deixou grandes referências e ensinamentos com o seu toque da graça. E esse é o tema da mensagem dessa manhã, o toque da graça. Quando nós recebemos o toque da graça, uma transformação acontece. Um milagre chega, uma solução é alcançada, uma porta se abre, um nível de intimidade mais profundo no Senhor, ele é vivenciado. Quando nós experimentamos o toque da graça de Cristo em nós. E esse é um domingo de reflexão sobre a Páscoa. É um domingo de Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem com um significado de passagem, e aí a gente voltando na história sobre essa festa que acontecia entre os judeus e foi instituída por Moisés. Lembramos sobre as pragas que caíram sobre o Egito, e a 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, cujas casas não tinham o sangue em seus umbrais. Nós já ouvimos isso sobre aqui também. A mão do Senhor livrou os primogênitos, aonde tinha o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais das portas e das janelas, e o anjo da morte não os atacou. A mão do Senhor livrou o povo do Egito, e é por isso que foi instituída essa data. Então se falava-se muito sobre a celebração da festa da Páscoa. E durante a vida de Jesus, quando nós vamos lendo os evangelhos, nós vemos que algumas passagens relatam da celebração da Páscoa, que era o dia em que os israelitas tiveram o livramento de morte. E a palavra nos diz que os pais de Jesus o levavam para a celebração da Páscoa. Lucas 2,41 nos diz isso. Ele era levado para celebrar. E foi durante a festa da Páscoa em Jerusalém também que Jesus foi traído, preso e crucificado, nos trazendo um ensino de que ele foi e ele é o nosso Cordeiro Pascual. Aquela necessidade que se tinha antes do sacrifício do cordeiro, de ungir lá, colocar o sangue nos umbrais das portas e das janelas, agora já não se faz mais necessidade para nós, porque Jesus, o Cordeiro Santo, já morreu por mim e por você em uma cruz. E agora o perdão pelos nossos pecados se dá através dele, o livramento de morte se dá através dele, e ele é a própria vida que Deus nos deu para o resgate. Eu não quero muito aqui entrar sobre a tradição da celebração da Páscoa no Antigo Testamento. Eu quero falar aqui sobre o toque da graça que nós recebemos através dele, o nosso Cordeiro, Jesus. Não há mais nenhum ritual a ser feito com o sacrifício do Cordeiro, porque o próprio Cristo já foi sacrificado por cada um de nós, moído, traspassado, rejeitado, açoitado, culpado, e ainda, por fim, furado com uma lança no ladinho do seu corpo. Jesus se entregou, não porque ele foi obrigado, mas porque assim ele escolheu por amor a mim e a você.
E quem está ligadinho no nosso devocional dessa semana, leu sobre isso. Jesus, ele não cumpriu o propósito que o Pai tinha feito para ele ali por obrigação. Mas foi uma escolha de grande amor. Ele foi sepultado, mas ele não ficou lá. O que ele disse que aconteceria, sim, aconteceu. E Jesus, enquanto deixava suas marcas de poder, de glória e de amor, ele transmitia também a esperança e a alegria. E ele, então, ressuscitou. E todas essas marcas deixadas geram até os dias de hoje em nós grandes transformações. Geram transformações na vida daqueles que recebem e creem em sua palavra. Porque para que nós venhamos experimentar o toque da graça de Cristo em nós, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos crer no que Ele nos diz e nós precisamos recebê-lo em nós. É o toque da graça de Cristo em nós. E essa, queridos, é a verdadeira Páscoa. Fala-se muito sobre Páscoa, pintam-se muitas coisas sobre isso, mas às vezes o real e o verdadeiro motivo disso tudo, muitos não celebram. A passagem da morte para a vida, o dia em que através de Jesus nós adquirimos então a salvação. E eu quero te falar que esse dia não foi somente naquele dia, mas esse dia é todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós precisamos celebrar que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, e por isso, e somente por isso, por essa graça é que nós estamos aqui nessa manhã. Porque se não fosse pelo cumprimento da palavra do Senhor, aí eu pergunto, o que seria de nós? Merecedores somos? Não somos. Mas o toque da graça nos alcança a cada dia, de forma maravilhosa. Não é só o dia de hoje, mas essa celebração se dá por todos os dias, quando nós recebemos o que Ele fez por nós e quem Ele é para nós. O toque da graça é disponibilizado para alcançar a todos. Todos, porque assim o Senhor nos diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus, mas aí ele vem com um adendozinho, aos que creem no seu nome. Então a graça, o toque da graça é disponibilizado a todos e todos os dias. Então basta que nós escolhamos todos os dias vivenciar no Senhor o toque da graça. Nós somos alcançados, ajustados e transformados por esse toque. E aí eu li que essa semana, do lado de Semana Santa, as pessoas compartilham muitas coisas, muitas frases, né? E eu li uma frase que dizia, né? Jesus morreu por mim, por você em público, não vivamos para Ele em secreto. Aí aqui tem duas vertentes. Vivamos para Ele em secreto, buscamos intimidade, mas nós não podemos esconder quem nós somos nele. Nós somos os filhos de Deus. Sabe aquela partezinha da história que a gente lembra aí, quando Jesus estava ali já tinha sido preso, e aí Pedro antes tinha falado para ele assim, não, Jesus, eu não negarei o Senhor. Mas quando Jesus, depois que foi preso, Pedro ficou em volta, rondando, vendo o que estava acontecendo. E aí viravam para ele, mas aquele ali, ele se parece com um daqueles. Não, eu não. Mas aquele lá. Foi ou não foi? Por 3 vezes e o galo cantou. Porque Jesus assim disse que ia aconteceria. Então Jesus morreu por mim, por você em público, não vivamos para Ele em secreto. O que isso quer dizer? Busquemos Ele no secreto, porque nós precisamos de relacionamento com Deus em secreto, no profundo. Mas vivamos de transparência de vida para o Senhor. Não escondamos o que nós somos em Deus. Nós não somos só filhos de Deus e recebemos o toque da graça somente quando nós estamos dentro do
templo. Nós somos filhos de Deus, cheios da graça de Deus, aonde nós estamos e nós precisamos manifestar isso. Jesus não deixou marcas por onde ele passou em toda a sua trajetória, e não é diferente comigo e com você. Aonde nós estamos, por onde nós passamos, as pessoas ao nosso redor precisam ser também marcadas pela graça de Jesus. E nós somos os grandes responsáveis disso. O toque da graça que nós recebemos, ele precisa agora deixar marcas. E para que isso aconteça, a vida de Cristo deve ser vivida em nós. E é o que fala em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus, que morreu e se entregou por mim. Vivamos para Cristo também em público, no secreto, mas também que aquilo que nós recebemos lá no secreto, nós possamos assim manifestar, para que pessoas sejam alcançadas pelo toque da graça de Jesus. E aí nós precisamos fazer uma reflexão nesse domingo da Páscoa, né? Nós temos deixado marcas de Jesus, de discípulos de Jesus. Nós temos multiplicado a graça realmente para que pessoas sejam alcançadas por esse toque, pela graça maravilhosa que foi conquistada ali na cruz. Em nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, cremos no que Ele fez por nós, há uma graça, uma recompensa e uma transformação. Mas há também responsabilidades. Nós nos tornamos responsáveis por sermos esses multiplicadores. E quando nós conhecemos essa história de morte e de vida, que o que Jesus suportou e viveu é para todos, nós temos agora uma responsabilidade, e eu quero te dizer que além de responsabilidade, é um grande privilégio que Jesus nos dá de fazer parte desta história junto com Ele. Nós temos o privilégio, então, de ser os agentes do toque da graça. Aqueles que são os anunciadores da vitória na cruz, da oportunidade de uma vida eterna em Jesus. Você tem pessoas ao seu redor que ainda não presenciaram o toque da graça? Eu tenho. Nós precisamos todos os dias manifestar o toque que nós recebemos. E esse toque é transmitido às outras pessoas. As pessoas passam a desejar receber também o toque da graça. E sobre essa responsabilidade daqueles que recebem o toque da graça, eu quero ler com você lá em João, no capítulo 5. João, capítulo 5. Lembra que eu falei do homem lá, do tanque de Betesda? A cura do homem de Betesda. João capítulo 5, a partir do versículo 1. Sobre a responsabilidade que nós temos agora com o toque da graça. E algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse.
Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o homem enfermo queixou-se: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. E por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. E mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E o homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, e por essa razão os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo. Eu fiquei pensando quando Jesus encontrou aquele homem de novo no templo. Quando Jesus falou para ele assim, veja que já estás curado. O toque da graça alcançou. Só que o toque da graça traz responsabilidade, lembra? Olha o que Jesus falou para ele: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Sobre a nossa responsabilidade que alcançamos o toque na graça. Não voltes a pecar. O que Jesus está querendo dizer? Não volte às suas velhas práticas. Não tire os seus olhos de mim. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não se esconda de mim. Porque em muitos outros relatos o que acontecia é que as pessoas alcançavam o toque da graça de Jesus e depois não fazia diferença nenhuma. Dos 10 leprosos, quantos voltaram? Não adianta lembrar da morte de cruz só no domingo, na sexta, sábado, domingo de Páscoa, irmãos. A gente precisa lembrar que o toque da graça ele está disponível para mim e para você todos os dias, e que todos os dias nós precisamos do toque da graça, porque se nós não tivermos todos os dias o toque da graça, e se essa maravilhosa graça não nos alcançar por todos os dias, ai de nós, homens cheios de fragilidades e pecadores como nós somos. E o que Jesus estava falando para esse homem é isso mesmo. E o incrível é que Jesus foi encontrar com ele de volta depois, para ver o que ele estava fazendo. E aí Jesus falou para ele: olha, cuide, porque você foi alcançado por mim. Então cuide para que você agora não saia da minha presença. Porque a decisão de ficar longe da graça é de quem? É minha. E é sua, é nossa. Mas o toque da graça, ele está disponível em todos os dias. Então, ao recebermos esse toque da graça, nós devemos assumir a nossa responsabilidade de ser agentes multiplicadores agora do Senhor e dos seus grandes feitos, sabe? E você quer ver um toque da graça maravilhoso aí? Olha para o seu irmão do seu lado. Uma gracinha. Toque da graça.
Você está com a sua família perto de você? Quando eu estava pensando sobre essa mensagem, na minha foto de célula mate, um toque da graça de Deus sobre a minha vida, a minha família. Quantas famílias destruídas aí, irmãos? Um toque da graça de Deus. A salvação tem alcançado as pessoas ao seu redor? Toque da graça. Porque ela ainda está disponível para alcançar. Em Eliú, sobre as frasezinhas que a gente lê sobre a semana da Páscoa, teve mais uma que eu achei interessante. A Páscoa não é sobre coelho, é sobre o cordeiro. Não é sobre mudança no cardápio, deixar de comer, comer ou não comer, mas é sobre mudança de atitude. Não é sobre mim ou sobre você, nós não somos nada. É sobre Cristo e a humanidade. Não é sobre morte. Morte passou. É sobre vida e vida eterna e abundante, porque foi assim que Jesus nos disse lá em João, capítulo 10, versículo 10. O que ele diz lá? Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. A vida de Jesus, então, nos revela, queridos, que a nossa força não vem de nós. E por isso é que nós somos fortalecidos na graça dele. Nosso tema do ano, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É o toque da graça. Jesus venceu todas as coisas, porque era a força do Pai que estava sobre ele. E nós somos alcançados por essa força. E ele nos diz como? Que é nele. A nossa força não vem de nós mesmos. E se nós alcançarmos esse entendimento, nós poderemos então, assim como Paulo, dizer, mas aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo novamente, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Vamos dizer como Paulo agora. 2 Coríntios, no capítulo 12, lá no versículo que nós lemos, versículo 9. Versículo 9 no versículo 10. Quando nós entendemos que a nossa força não vem de nós, e que é o Senhor quem luta todas as coisas por nós, e que Ele já venceu todas as coisas por nós, e que nós somos mais do que vencedores já por meio de Cristo em todas as coisas, aí nós lemos 2 Coríntios capítulo 12. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. E por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. E para fechar, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Olhar para a cruz e ver Jesus nos lembra o quão pecadores e imerecedores nós somos desse tão grande amor. Mas olhar para a cruz vazia nos enche de paz, de amor e esperança, porque quando a vemos e reconhecemos aquele que tudo venceu por nós, nós alcançamos assim a misericórdia, a graça e a salvação. E quando nós somos alcançados por esse toque da graça, entendemos, queridos, a responsabilidade que nós temos em Jesus, que já venceu tudo por nós, de ser os compartilhadores e multiplicadores dessa maravilhosa graça. Nós precisamos então fazer que Ele seja o único Senhor em nossa vida em todo o tempo.
em todas as coisas. Porque importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Sabe por quê? Porque nós sabemos que em breve, muito em breve, a vida eterna e abundante que Ele nos prometeu, Ele virá para nos buscar e nos levar para reinar juntinho com Ele em uma eternidade. Amém? Convido a todos a se colocarem de pé, por gentileza, nessa manhã. E vamos fazer juntos agora essa reflexão. O toque da graça. Você tem sido alcançado pelo toque da graça todos os dias? Você tem investido lá no secreto, sentir no Senhor o renovo do toque da graça sobre você? Quando nós lemos, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Existe ou existiu morte mesmo do eu em nós, para que Cristo possa ser manifesto em nós e através de nós? A graça é manifesta a todos. Aqueles que desejam e buscam, encontrarão. Todos os reinos e tronos se abalaram, porque um reino eterno foi firmado. E esse reino eterno está em Jesus, o único, suficiente, o dono da força, o dono da graça, da paz, da alegria, da vida. Nessa reflexão, nessa manhã, nos lembremos com alegria do que Jesus conquistou por nós. Ele não está morto, mas Ele vive. E o nosso coração deve se encher de alegria, porque Jesus venceu. Mas como estamos nós agora alcançados por essa maravilhosa graça? Exercendo a responsabilidade que temos nele de seus multiplicadores e compartilhadores. Aproveite a oportunidade nessa manhã que o Espírito Santo dá a mim e a você. E faça uma pergunta para Ele. Senhor, em que eu preciso melhorar em Ti? Senhor, me alcança com a Sua graça nessa manhã. E enquanto o Espírito Santo for ministrando no seu coração, você pode ficar à vontade no Senhor para levantar as suas mãos e ser grato pelo que Ele tem feito, em se alegrar diante dEle pelo que Ele venceu por você. Você pode estar livre no Senhor para sair do seu lugar e vir aqui na frente se você assim desejar. Samanta, eu quero me reconciliar com o Senhor nessa manhã porque eu preciso de um toque da graça do Senhor sobre a minha vida. Se você está nessa condição, quero dizer para você que Jesus te oportunizou essa condição. E nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de ter um encontro com Ele.
Porque quando o nosso nome for chamado pelo Senhor, como nós iremos nos apresentar? Quero dizer que você não está aqui nessa manhã à toa. Você não saiu da sua casa para vir aqui só simplesmente para ir à igreja. Não é porque é um domingo de Páscoa. Mas se você entrou aqui nessa manhã, é porque é o Espírito Santo que te trouxe e Ele está falando para você sim: meu filho e minha filha, eu tenho um toque de graça especial para dar em você nessa manhã. Não importa por onde você passou, não importa qual caminho você escolheu, mas o que eu estou te dizendo nessa manhã, meu filho e minha filha, que o que eu conquistei para você lá naquela cruz é para você, é com grande amor. Ninguém vai tirar de você, ninguém vai tirar de você. Enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar. Os pastores vão estar aqui na frente para orar junto com você, para ungir você. Que não seja mais um culto, que não seja mais um dia, mas que o toque da graça do Senhor venha fazer diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus.